Professores, coordenadores de polo, uma satisfação mais uma vez. Estamos no na nossa terceira interação, né? Já estamos aí na nossa sexta semana de aula, tá? Nesse capítulo, pessoal, nós vamos tratar de um ponto extremamente importante, né? É redundante quando eu falo importante, porque tudo na lógica é importante, tá? Mas são degraus a mais que nós estaremos atravessando, né? Almejando para conhecer um pouco mais sobre programação e já quase que imediatamente tendo contato com uma linguagem e aí sim trabalhar de uma forma mais técnica, mais envolvida com linguagem, mais relacionada à programação de alto nível, ok, pessoal? Antes de eu começar a falar sobre o conteúdo de hoje, tá? Já dei apenas o que nós iremos tratar, só gostaria de chamar a atenção para duas coisas importantes, tá? Tivemos nesse último dia 20, no domingo, tá? O fechamento da primeira atividade complementar, tá certo? Como nós temos alguns alunos, talvez que já estejam assistindo essa interação, ou vou estar vendo essa gravação, tá certo? É importante, tá? Nós vamos fazer uma prorrogação do prazo, tá certo? Para os novos alunos, mas, porventura, se algum não fez por algum impedimento, tá? A gente vai dar essa oportunidade também, tá? Então, por favor, pessoal, grande parte dos alunos fizeram as atividades, eu fiz a correção pontual em cada uma, né? Normalmente a gente não faz isso, né? Mas devido à quantidade de alunos, tá dando para dar muito mais atenção para vocês. Foram resultados bem satisfatórios. Em todos os resultados eu dei feedback, tá? Eu só não dei feedback naqueles que estavam excelentes, não tinha nem o que comentar, tá certo? Então, quando eu botei lá muito bem o excelente, não tinha nada tecnicamente a ser comentado. No mais, a gente tenta orientar, né? Chamar atenção sobre um outro ponto, alguma questão lógica, enfim, né? Que é mais uma iniciação, vamos dizer assim, nas atividades, no desenvolvimento dos programas, tá? Então, seria essa recomendação, tá? Aproveitando, pessoal, temos também uma atividade que é sobre expressões e operadores, que está para vencer no dia 27, tá certo? Essa atividade é um questionário, não sei, eu não consultei lá ainda se alguém já fez ou não, mas é importante que vocês leiam todo o material, né? Na aula de hoje, talvez algumas dicas sejam colocadas para vocês, que sirvam de conteúdos, que sirvam de base para fazer algumas questões, enfim, tá certo? Temos o atendimento amanhã, tá? E aí, alertando sempre para que vocês tentem cumprir os prazos dessas atividades que estão agendadas, tá bom, pessoal? Justamente porque elas estão estabelecidas num formato que nós trabalhamos com conteúdo, então quando nós estamos transitando de um conteúdo para o outro, tá? Essas atividades vão sendo fechadas, né? Como se fossem etapas a serem cumpridas, tá? Seguindo isso, é muito recomendável, porque daí você vai estar num ritmo, vamos dizer assim, adequado de aprendizagem, ok? E sempre ressaltando o atendimento e sempre ressaltando também que vocês podem fazer um contato direto com cada um dos professores, se for o caso, comigo, não tem problema, tá? Para questionar, para tirar alguma dúvida pontual, tá? Se quiserem, pode usar o fórum também, então fiquem muito à vontade, ok? Não deixe conteúdo acumular, é muito importante, tá? Pessoal, então, o seguinte, nessa interação de hoje, tá? Nós organizamos para que os conteúdos tratados contemplassem expressões e operadores, apesar de não parecer tão importante, mas ele é imprescindível para a programação, porque parece até que não é importante, porque até o momento a gente fez coisas muito simples relacionadas às expressões e aos operadores, justamente porque nós não passamos por esse capítulo, tá? Mas daqui para diante, a tendência é que o nosso programa esteja contaminado, vamos dizer assim, de expressões e operadores, que é a coisa mais comum que nós temos na programação, tá certo? Muito bem. E na sequência nós vamos começar
a linguagem de programação Java, né? Passar as primeiras práticas, vocês já devem ter lido material, talvez já devam, inclusive, estar praticando alguma coisa, ok? A gente vai passar aqui os pontos principais e importantes para que vocês comecem a trabalhar com uma linguagem sem grandes problemas, ok, pessoal? Vamos lá, então. Primeira parte sobre expressões e operadores, tá? De uma maneira geral, expressões é algo que se resolve através de operadores e de operandos. Então, nós temos os elementos fazendo constituintes, né, fazendo parte de uma expressão, e os operadores que vão determinar o que vai acontecer com cada elemento ou com elementos em 2 a 2, porque as expressões e as operações podem acontecer através entre 2 operandos ou até mesmo entre um operando, né? Porque nós temos operadores binários, nós temos operadores também unários, tá certo? Coisas simples, coisas da matemática, mas que não é muito difícil para nesse momento a gente começar a entender esse conceito, tá? Bom, eu coloquei, antes de mais nada, uma coisa muito simples para vocês, um pequeno exemplo que nós, inclusive, já vimos e trabalhamos nas nossas aulas anteriores, uma simples expressão, valor multiplicado por 2, tá? Para nós, ou para quem está chegando agora, talvez fique estranho, né? Mas como é que eu vou ter um valor multiplicado para 2? Lembrando, pessoal, que o valor nesse caso aqui, tá? Significa o quê? Uma variável. Então, algo está armazenado nesse repositório chamado valor. Então, significa que nós temos um operando caracterizado como sendo uma variável, tá certo? Nós temos o operador que vai realizar essa operação, que é o operador de multiplicação, e nós temos o elemento que é o 2, que nós chamamos de operando constante, ok? Então, os operandos basicamente são subdivididos em variáveis ou constantes, que são valores fixos, ok? Muito bem. Junto com as expressões, isso num contexto macro, né, nós teremos, no caso, os operadores, como eu já falei, que serão responsáveis pela realização da operação. Tá? Na sequência, só para contextualizar, tá, nós vamos verificar, nós vamos avaliar, nós vamos estudar como é que está classificado essas expressões e operadores. Tá? Aliás, as expressões. Os operadores são oriundos das expressões. Então, de acordo com cada expressão, nós teremos operadores específicos. Tá? Então, a gente classifica as expressões em matemáticas ou aritméticas. Vocês podem usar o nome que vocês quiserem. Nesse caso, as expressões matemáticas e aritméticas, né, a gente já vem utilizando. Né? Já fizemos vários pequenos algoritmos utilizando expressões matemáticas simples, né? Para calcular a média, para somar 2 números, para dobrar um valor, enfim, tá? Essas expressões matemáticas, elas não têm um contexto assim de uma dificuldade maior, porque é a matemática que nós conhecemos desde pequeno. Então, quando nós começamos a aprender as matemáticas, os operadores básicos, tudo isso, todos esses são conhecimentos que nós assimilamos e nós vamos aplicar agora na programação também, tá certo? Em relação às outras expressões, nós temos as expressões lógicas, tá? Que são aquelas expressões que resultam em verdadeiro ou falso. A gente viu uma pincelada sobre isso quando a gente trabalhou com a condição no fluxograma e na estrutura de seleção C lá no Portugal Studio, quando a gente fez pseudocódigo, lembram? Inclusive estava na tarefa. Mas foram expressões também muito simples, onde nós usamos operadores relacionais. Então também não estava assim com um grau de dificuldade tão grande, porque nós também já aprendemos a trabalhar com operadores relacionais quando nós éramos pequenos, né? Fazer comparações, o que é maior, se não é maior, né? Entre outras coisas também relacionadas à lógica matemática, tá? E também, por último, e dos mais simples, nós também iremos ver as expressões literais, tá? Bom, continuando, pessoal, professores, se tiver alguma dúvida sobre o ponto, né? Se vocês quiserem estabelecer alguma dúvida, pessoal, usem o chat, tá bom? E aí os professores vão
fazer um pontuamento aqui sobre as dúvidas, ou tá? Pode ir respondendo diretamente, ou se for alguma coisa mais relevante, a gente pode abrir e discutir, tá bom? Fiquem à vontade, tá? Bom, em relação especificamente às expressões matemáticas e aritméticas, né? Elas são, a definição dessa expressão é muito simples. A expressão matemática é uma expressão que resulta em valor numérico. Ponto. Aliás, pessoal, você vai diferenciar cada uma das expressões pelo seu resultado. É a principal característica que distingue uma expressão de outra, tá certo? Então, o matemático resulta em valores numéricos, tá certo? E para realizar as operações ou as expressões matemáticas, tá? Nós precisamos de operadores. Então, cada expressão tem o seu conjunto de operadores. No caso das expressões matemáticas, nós temos operadores também chamados de operadores matemáticos, ok? Que você já conhece muito bem, e eu só assinalei ali, pessoal, por uma questão dos caracteres ou da configuração que vai ser utilizada enquanto nós estivermos programando. Adição, subtração, multiplicação, divisão. Tudo isso muito simples. Coloquei um exemplo também, tá? Esse conceito também é muito básico para vocês, tenho certeza que vocês não estão tendo dificuldade, mas é interessante atentar para os conceitos relacionados a esse ponto exatamente, ok, pessoal? É bom que vocês tenham essa mentalidade de definir e de estabelecer um conceito, ok? Sobre todos os pontos que envolvem a programação, tá? E essa aqui não é menos importante, tá bom? Coloquei um exemplo, tá? Que vocês já viram também no nosso material, que trata de um cálculo normal. Nós temos ali, no caso até relacionei, eu pontuei especificamente para você saber quais são os operandos. Quantos operandos nós temos nessa expressão matemática? Nós temos 3 operandos, tá certo? Nota 1 e nota 2 são operandos com características de variáveis, né? É aquela história, né? Quando acontece essa expressão, subtende-se que algo esteja guardado na nota 1 e que algo esteja guardado na nota 2, para realizar a soma, tá? E depois dividir pela constante 2, que é o operando, é o terceiro operando que nós temos, ok? Temos 2 operadores matemáticos utilizados, a soma e a divisão, tá certo? E eu chamo a atenção pelo fato de haver nessa expressão uma coisa importante que vocês têm que cuidar, tá? Para não incorrer em algum tipo de equívoco na hora de realizar algum cálculo, que é a utilização dos parênteses, ok, pessoal? Então, os parênteses servem para modificar a prioridade, tá certo, dos operadores, tá? Se eu, por acaso, retirasse os parênteses dessa expressão, vocês acham que a média seria calculada corretamente? Vocês podem pensar, não precisa necessariamente, se quiser botar no chat, pode botar, tá certo? Mas por que eu tive que colocar, então, a prioridade, os parênteses nessa equação, ok? Então, você já deve saber também que, da nossa origem, da nossa base matemática, a gente sabe por natureza, tá? Nesse caso aqui, entre a soma e a divisão, que a divisão prevalece a soma. Então, se não existe parênteses, a primeira coisa que ia acontecer seria a nota 2, eu não sei se o mouse aparece para vocês aí na tela, a nota 2 dividido por 2. E aí depois somar a nota 1 com o resultado da divisão. Então daria, tá certo? Muito provavelmente, 99% das vezes, tá? Um cálculo feito equivocado, né? Então sujeito a erro. Cuidado, ok, pessoal? Sobre essa questão ainda de equações matemáticas e falando ainda de prioridades, tá? O que nós temos sobre prioridades nas expressões matemáticas, tá? Que tem que ficar bem claro para vocês. Primeiro, entre os 4 operadores, sabe? Primeiro lugar, vem a multiplicação e a divisão. Em segundo lugar, a adição e subtração. Mas para aí, professor, e se tiver 2 somas, uma soma, uma subtração, 2 multiplicações, uma divisão, o que acontece primeiro?
Pela ordem natural, quando eu falo em ordem natural, pessoal, é considerando que nós não tenhamos os parênteses, né? Porque o parênteses, assim, aí sim, os parênteses servem para priorizar, quebrar a prioridade natural e forçar para que um cálculo seja feito antes de outro, ok? Então, nessa questão, na questão natural, quando nós não temos os parênteses, tá? A ordem é da esquerda para a direita, ok? Bom, eu coloquei dois exemplos, eu não coloquei resultados para que vocês pensem um pouco, tá? E comecem a exercitar um pouquinho do pensamento de vocês em relação a essa ordem. A primeira expressão, tá? Na primeira expressão, nós temos, eu botei os quatro operadores inclusive, tá? Qual é o primeiro operador que vai ser executado, pessoal? Coloque no chat aí. O primeiro operador a ser executado. Qual é, professor Marcos Pichen? O Marcos Pichen está sem áudio. Qual é a primeira operação, professor Glauco? 2 menos 4. A primeira operação? É alguém. Foi o que Josimar Não, colocou não, aqui. não. Ele Olha não só, colocou pessoal. no Vamos, chat. ó, analisem. Prioridade, ó, primeira prioridade, multiplicação e Cristiano, divisão. 6 dividido por 2. Beleza? Olha só, boa, não, tudo bem, não tem problema. É bom que aconteça o erro. Nessa operação aqui, tem dois operadores com a mesma prioridade? Tem a divisão e a multiplicação. Então eu tenho os dois que são de mesma prioridade. Nesse caso, qual acontece primeiro? A divisão ou a multiplicação? É a divisão. Por quê? Da esquerda para a direita. Ok, pessoal? Só para. Ah, professor, mas não vai afetar o resultado. Não, tudo bem, eu entendo. Mas é importante que vocês saibam esta ordem. Vocês têm que saber como o processador vai funcionar nesse caso aqui, ok? Ele sempre pega o primeiro da vez, ele analisa a questão e, opa, o primeiro é a divisão, certo? Consequentemente, se ele faz a divisão, depois ele vai para a multiplicação. E aí ficam sobrando a adição e a subtração. Qual será feito primeiro? Seguimos a regra que é da esquerda para a direita. Então ele vai fazer depois a adição e por último a subtração. Ok, pessoal? Atentaram a isso nessa primeira questão? Tá? Se eu fizer esse cálculo aqui, gente, eu não vou agora ficar esperando, tá? Mas alguém vê quanto é que vai dar esse resultado aqui, tá? Então, nós vamos começar a distribuir prêmio até o final do semestre para quem começar a acertar as perguntas. Ok? O professor Glauco vai comprar um presente para vocês. Tá? Na de hoje. Não, o próximo é o Marcos Piche, depois eu. Tá? E a gente manda para o Polo. Olha, eu já estou vendo boas respostas aí. Olha só, essa turma tá demais. Eu, pelo jeito, já estou usando o J-Shell aí. Qual é a resposta da primeira questão, então? Ali, ó, menos 14. Boa! Marcos, Cristiano, Guilherme, Menos 14, Gabriel, muito bem. Hilário. Pessoal, vamos lá, vamos adiantar. Na segunda expressão, eu fiz a mesma coisa, só que eu enchi de parênteses. Ok, pessoal? Quando eu tenho os parênteses para mudar a prioridade dos operadores, pessoal, eu também posso ter prioridade sobre parênteses, tá? Regrinha básica, pessoal, também parece que não muda, mas tudo bem, mas vamos seguir a ordem lógica. Qual é o primeiro cálculo que será realizado? Na segunda expressão. Na de baixo aqui, na de cima, a gente já viu que vai dar menos 14. Qual é o primeiro cálculo a ser realizado aqui? O primeiro operador, vamos dizer assim. Descobriram? Resposta? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Estão em dúvida, pessoal? Tudo bem, a dúvida é natural. Pessoal, quando eu tenho parênteses dentro de parênteses. Pessoal, tem alguma coisinha errada aqui, gente. Eu acho que eu botei um parênteses a mais aqui. Desculpa, tá? Eu botei um parênteses a mais aqui. Ignorem. Compilador.
Desculpa. Não, eu botei parênteses a mais. Puxa, deixa eu só fazer uma correção então. Para aí. Então, rapidinho eu corrijo isso, até porque depois eu quero deixar esse slide aqui preparadinho para vocês. Eu coloquei aqui uma a mais, gente. Aqui, ó. Agora sim, agora ficou bonito. Tá? Vamos lá. O professor tá ligado, hein? Ninguém se atentou a isso. Tá tão difícil, Marcos. Não, agora tudo bem. Pessoal, uma regrinha sobre parênteses dentro de parênteses, essa história, né? Eu tenho ali vários, né? Tem o 3 mais 6, tem o 2 menos 4, e isso dentro do multiplicado por 5. Quando eu tenho uma série de parênteses, assim nesse caso, tá? Eu sempre faço o parênteses mais interno. Qual é o mais interno que eu tenho aqui? É esse parênteses aqui, ó. 2 menos 4. Então, isso aqui vai ser feito primeiro. Se por acaso eu fosse fazer aquela árvore de prioridades, lembra, pessoal, que está no livro? Que eu desenhei para vocês algumas expressões sem parênteses e outra com parênteses, tá? Vocês vão ver lá, essa árvore de prioridade é uma técnica bem interessante. Então, o primeiro operador a ser executado é esse aqui, ó. Por quê? Porque esse parênteses aqui é o mais interno. Resolvendo isso, aqui vai dar menos 2, ó, já vou até calcular. Menos 2. Resolvendo isso, pessoal, resta parênteses ainda? Sim, resta parênteses. Mas, professor, eu tenho 2. Tenho 3 mais 6 e o resultado de 2 menos 4 multiplicado por 5. Eu tenho esses dois. O que eu faço, professor? Pessoal, regra natural, da esquerda para a direita. Então, se eu tenho dois parênteses de mesmo nível, né, porque o 2 menos 4 é nível mais baixo, mas se eu tenho dois parênteses de mesmo nível, da esquerda para a direita. Ou seja, o segundo operador a ser executado vai ser o 3 mais 6. Ok? Aí eu tenho o resultado, essa foi a primeira operação, essa foi a segunda operação, e ainda falta mais um parênteses, que é o resultado desse multiplicado por 5. Ou seja, a terceira operação vai ser a multiplicação e a última operação vai ser a divisão. Ok? Quanto é que vai dar esse cálculo? A gente já fez? Vamos lá? Tá saindo 0,9, tá saindo menos 0,9. Ih, rapaz. Olha, eu vou até calcular agora, gente. Agora fiquei na dúvida. É o parênteses. O 2 menos 4 dá menos 2. Vezes 5 vai dar menos 10. Tô certo? Agora lá na frente vai ser o 3 mais 6, 9. É isso, tá certo? Fechou, pessoal? 9 mais... 9 mais não, desculpa. 9 dividido por menos 10. Quanto é que dá? 90%. Menos 9. Menos 0,9. É isso? Show de bola, galera. Continuando então, beleza? Pequeno exercício, tá? Tu vê, apesar de ser coisa mais elementar, cuidado, pessoal. Sempre falo, cuidado. Uma outra coisa também, tá? Que às vezes alguns programadores usam, tá? Pessoal, usar parênteses não é uma necessidade, assim, pontual, tá? O parênteses ele também pode ser utilizado até para organizar uma expressão, ok? Para você visualizá-la, deixar ela mais cadenciada, agrupá-la, para saber qual vai ser a ordem, tá? Então, usar parênteses também, alguns programadores usam dos parênteses para melhor organizar uma expressão, tá certo? Tá? Então, não se preocupe com isso. Não quer dizer que se botar parênteses sem precisar vai estar errado. Não, tá? É uma redundância, mas que pode valer pela segurança também. Na dúvida, pessoal, se vocês não têm certeza, usa parênteses, ok? Pior é dar um resultado errado. Mas é interessante que você tenha o conhecimento técnico, tá? Exatamente sobre isso que nós estamos tratando, ok? Muito bem. Falando agora sobre expressões lógicas, mudamos o contexto, agora o caldo vai engrossar. Tá certo? Expressões lógicas, novamente trabalhando. O que é uma expressão lógica? A gente pode definir que expressão lógica é uma expressão que resulta no valor lógico. Mas o que é um valor lógico? São os valores verdadeiro ou falso, ok? Uma expressão que resulta em verdadeiro ou falso é uma expressão lógica.
porque esses são os únicos dois resultados possíveis, ok? E, naturalmente, para trabalhar, para desenvolver uma expressão lógica, eu vou precisar de operadores relacionais, tá certo? E, ou, né, tanto faz, depende do contexto, dos operadores lógicos também. Ou um, ou outro, ou ambos, tá certo? Eu acrescentaria também até os matemáticos. Mas não pode ser só matemático, porque uma vez que seja só matemático, vai ser uma expressão matemática, tá? Mas eu posso ter cálculo dentro de uma expressão lógica. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco, tá? Muito bem. Sobre os operadores, como eu falei para vocês, nós temos dois tipos de operadores para essa expressão. Sobre os operadores relacionais, que vocês talvez já conheçam, boa parte deles já viram alguma vez na vida, tá? Talvez não com essa simbologia, que a gente já está adaptando a simbologia à nossa necessidade para a programação, tá certo? Nós temos o maior, menor, maior igual, igual, diferente. Essa simbologia que nós colocamos aí é a simbologia utilizada. Nós usamos essa simbologia lá no fluxograma, lembram? Nós usamos essa simbologia no Portugal Studio também, tá? E essa é a simbologia que vocês vão utilizar no Java. Muitas linguagens também usam essa forma, né, essa identificação de operador relacional, tá? Uma outra linguagem varia um pouco no igual e no diferente, mas menor, maior, menor igual, maior igual é igual em todas as linguagens. Eu nunca vi uma linguagem que tivesse um desses quatro diferentes, tá? Igual e diferente pode variar. Então, quando vocês aprenderem novas linguagens, tá certo? Vocês têm que se atentar aos operadores que serão utilizados, no caso, operadores relacionais, ok? Nesse primeiro momento, pessoal, antes de falar dos operadores lógicos, tá? Eu também coloquei para vocês alguns exemplos, algumas expressões lógicas, tá? Não são expressões relacionais, pessoal, não confundam, tá? É uma expressão lógica, porque resulta em valor lógico, tá? Coloquei algumas expressões lógicas utilizando operadores relacionais para ver como é que vocês vão se sentir, ok? Então, vamos pensar um pouco também nessa parte agora. Por exemplo, pessoal, eu tenho ali duas constantes, ok? Essa expressão tem duas constantes, a constante 10, a constante 6. E entre elas eu tenho um operador relacional, ok? Que é o maior igual. E aí tem a pergunta, qual será o resultado de 10 maior igual a 6? Ou, por exemplo, a gente pode perguntar, 10, né? Fazer a pergunta, legal fazer a pergunta também. 10 é maior ou igual a 6? É verdade ou é falso? É sim ou não? O que vocês acham? Isso aí tá tranquilo, pessoal. Não quero ver ninguém errando. Acertaram? Tranquilo, né? Qual é que deu aí? Enquete. 100%? 100% falso, né? Não, não. Pô, professor, não. 100% verdadeiro. 10 é maior ou igual a 6? Sim. Sim. O resultado dessa expressão vai ser o quê? Verdadeiro. Ok, pessoal? Vai ser verdadeira a resposta dessa expressão. Ok? Vamos para a próxima. Considere que eu tenho uma variável chamada número, e dentro dessa variável chamada número, tá? Eu tenho o valor 0. Oi, pode falar? Então, tem uma observação aqui, deixa eu ver quem é que foi aqui, acho que o Calil, sobre operadores lógicos, ele imaginando um robô que anda em um túnel escuro. Se a luz é verdadeiro e se não há luz é falso. Como fica o meio tom? O bom é que na computação, né, não tem meio termo. Não é. Oh, não tem o copo, é meio vazio ou meio cheio? Não tem isso. É 880. Nós estamos falando de ciência exata, pessoal. Não tem essa de meia boca. Não tem meio bit. Ou é ausência de sinal ou é presença de sinal. É a concepção do bit, ok, pessoal? Então nós não temos o meio termo aqui, ok? Mas na questão de outras áreas das artes, dos tons, da audição, enfim, né? Do sentimento, né? Aí é mais subjetivo, tá, ô Calil? Então, isso aí a gente pode fazer uma reflexão, aí é mais uma
reflexão filosófica, né, da nossa existência, enfim, a gente pode viajar na maionese e chegar a várias outras conclusões, mas não serão exatas, né? Nesse caso aqui, tá? Nós temos essa pontualidade, então aqui é verdadeiro. Vamos lá, gente, vamos lá. Número 0. Aí eu pergunto, a variável número, eu tenho ali ó, uma expressão com a variável, o operando número, que é uma variável, eu tenho o 0, que é a constante, e no meio tem um operador relacional de diferença. Número é diferente de 0? Isso resulta em verdadeiro ou falso? Complicado. O diferente, pessoal, vou falar para vocês, sabe? O diferente, ele é a ovelha negra aqui dos operadores relacionais, porque nós podemos fazer outros tipos de comparações, minimizando a utilização do diferente, que às vezes a gente tem que pensar meio ao contrário, tá? Às vezes tem uma certa dificuldade. Isso varia de pessoa para pessoa. Mas eu tenho 0 é diferente de 0. É falso, né? Isso aí só seria verdadeiro se 0 fosse igual a 0. A única opção seria essa. Então, o resultado dessa aí seria falso, ok? Lembram que isso aí, essa expressão, vocês realizaram, alguns de vocês, né, na atividade complementar? Aquela história, né, de perguntar se o divisor é 0. Então, se o divisor for diferente de 0, calcula a divisão e mostra a divisão. Se não, diz que não pode dividir por 0. Lembram? Alguns fizeram usando diferente. Tá? Outros fizeram usando o igual. Naturalmente, a estrutura foi, né, invertida, tá bom? Mas é algo que eu trouxe já pensando lá na atividade complementar que vocês realizaram. Continuando, variável idade com valor 13. Idade mais 5, olha só, mais 5. Ah, professor, mas eu posso usar sinal de adição? Eu posso, mas desde que não seja o resultado final. Tá? Ó, então essa parte matemática ela é executada, idade mais 5, ou seja, 13 mais 5. Isso é feito primeiro. Tá? Operador matemático aqui, no caso, tem prioridade. Senão, eu uso parênteses e boto para fazer idade mais 5 primeiro. Tá? Ou até mesmo para organizar. Idade mais 5 é igual a 18? É verdadeiro ou falso? Nesse caso, vai ser verdadeiro. Porque a idade mais 5 vai dar 13 mais 5, 18. 18 é igual a 18? É verdadeiro resultado. Uma outra também situação, né? A gente sempre compara variável com constantes, né? Agora eu vou comparar duas variáveis. Isso vai acontecer muitas vezes. Eu tenho uma compra com R$300, sei lá, o limite é de R$300. A compra ultrapassou o limite? Isso é verdadeiro ou é falso? Isso vai dar falso. Por quê? Porque a compra e o limite são iguais. Eu não usei o operador igual, maior igual. Veja que ele ficou no limite. Se tivesse um centavo a mais na compra, já passaria do limite, quem sabe já ganharia um desconto, enfim. Ok, pessoal? Então, são apenas alguns exemplos utilizando os operadores relacionais. Tá? Até esse momento, eu acho que nós conseguiremos fazer algum programa, alguma coisinha lá no Fluxograma, no Portugal Studio, usando as estruturas. Porque é um conhecimento sobre expressões lógicas que é algo simples de absorver. A gente consegue entender com mais clareza, porque nós já conhecemos operadores relacionais. Então a gente está resgatando, né, esse conteúdo assimilado, né, durante a nossa vida, tá? Mas agora nós vamos ver outro tipo de operador, que vai ser o operador lógico. Com o operador lógico, a proporção das expressões lógicas, elas crescem substancialmente, tá? A gente vai ter, inclusive, momentos que nós vamos desenvolver expressões lógicas bastante grandes, bastante contemplativas, que abrangem um bom espaço da nossa avaliação e análise e processamento dos nossos dados. Nós poderemos ser extremamente rigorosos na hora que se estabelecer uma regra, por exemplo, tá bom? Então, e para isso, as expressões lógicas só vão poder crescer se utilizarem operadores lógicos. Se ficar no contexto de só operador relacional, aí são operações mais simples, sabe? Com operadores lógicos, então as coisas ficam
podem ficar mais completas. E isso não é uma desvantagem, isso é uma grande vantagem, porque a nossa possibilidade de pensamento e raciocínio lógico aumenta consideravelmente. Nós conseguimos buscar soluções através desses conceitos, desses operadores, né, da complexidade das expressões, tá certo? Muito importantes para o nosso desenvolvimento na programação, tá bom? Então, operadores lógicos, como eu falei, né, utilizam racionais e lógicos. Os lógicos, pessoal, para nós, nesse momento, tá? Para nós, nesse momento, nós vamos caracterizá-lo em três: o e, o ou e o não, tá? Nesse momento, se vocês utilizarem operadores lógicos lá no Portugal, começar a experimentar alguma coisa, pegar um exemplo, tentar fazer uma coisa, vocês vão utilizar o operador e ou não. No Java, a gente vai ver depois quais serão esses operadores lógicos, tá? Especialmente quando nós formos ver as estruturas de seleção, que é o nosso próximo encontro, tá? Por que eu falo isso? Porque nas estruturas de controle, pessoal, e aí vale uma chamada de atenção também, não é uma regra única, tá? Mas nas estruturas de controle, nós sempre precisaremos utilizar uma expressão lógica. Mas por que, professor? Porque o controle é aquela situação que ele encontra uma expressão lógica para decidir se pega o caminho do verdadeiro ou o caminho do falso. Mais ou menos, né? Mais ou menos não, exatamente como vocês fizeram no C, mas também em outras situações diferentes, tá? Porque nós temos as estruturas de controle que selecionam o caminho e tem as de repetições que repetem até o caminho for falso, enfim. Então, as expressões lógicas são extremamente importantes para as nossas estruturas de controle. E para aprender estrutura de controle, a gente tem que saber fazer uma bela de uma expressão lógica para funcionar tudo certinho, tá bom? Então, nesse momento, vamos caracterizar no português o e, o ou e o não. O entendimento desses operadores, pessoal, tá? Eu trouxe inclusive a tabelinha que está lá no nosso e-book para ter um panorama de vocês sobre possibilidades, tá? A gente trabalha com os operadores lógicos, né? Aliás, tudo que nós trabalhamos na programação, tá? A gente faz no nosso dia a dia de uma forma diferente, né? De uma assimilação, de um processamento cognitivo diferente, mas segue uma linha muito próxima, né? Porque quando a gente pensa em exemplificar, por exemplo, um operador lógico e, a gente pode pensar em situações do nosso dia a dia. Olha, se eu passar no teste de seleção pelo curso e se eu me formar, eu quero trabalhar na área de tal área. Ou seja, se você passar por um passo e passar por outro, os dois, você consegue dar continuidade e realizar alguma coisa. Né? Eu quero fazer uma coisa diferente. Eu estou com fome, por exemplo. Eu estou morrendo de fome. O que é que eu vou comer? Tanto faz. Pode ser uma pizza ou um cheeseburger. Né? Quando eu penso em pizza ou cheeseburger, eu estou flexibilizando a minha necessidade. Porque pode ser uma coisa ou pode ser a outra. Ok? Então, se um dos dois for possível de comprar, sei lá, de alguém vender para mim, de alguém trazer em casa, enfim, vamos dizer assim, a equação torna-se verdadeira. Eu tenho um sucesso no processamento dessa expressão, ok? Então, o E, ele é um pouco mais rigoroso, né? Porque todas as partes envolvidas têm que ser verdadeiras para satisfazer um todo. E o ou é uma parte mais flexível, né? Eu posso ter os dois, posso ter um, posso ter o outro. Só não vai atender a minha necessidade quando ambas as partes forem negadas, né? Então, daí não é possível, então, eu ter um resultado favorável. E para isso, essa tabela aí contextualiza bem essas situações, tá? Vamos considerar duas situações hipotéticas. Uma situação hipotética A, uma situação hipotética B, ok? Quando eu tenho essas situações para trabalhar com os operadores lógicos, tá certo? E aí vamos ver o primeiro, que é o E.
eu vou verificar o seguinte, olha, se uma situação é verdadeira e a outra é verdadeira, o contexto, né, a expressão como todo torna-se verdadeira. É o que está aqui, ó, A e B. Se A é verdadeiro, B é verdadeiro, A e B torna-se verdadeiro. Agora, vejam só como o nosso operador lógico E ele é rigoroso. Quando o A é verdadeiro e o B for falso, aí já torna falso. Se o A for falso, ou ao contrário, né? O B for verdadeiro, torna falso. Porque o E é muito rigoroso. Ele só vai adiante se todas as partes forem satisfeitas, forem verdadeiras, tá? E aí eu tenho uma outra situação, claro, né? Falso e falso, aí mesmo que não vai acontecer nada, tá certo? Então o E, quando eu uso o E, eu costumo ser mais restritivo, mais exigente, vamos dizer assim, tá? E o ou torna flexível, torna mais flexível. Vamos ver aqui, ó, A ou B. Verdadeiro ou verdadeiro? Verdadeiro. Um sendo verdadeiro, o outro falso. Verdadeiro. Aqui também. Falso ou falso, aí sim gera um resultado falso. Ou seja, em poucas palavras, tá? O operador E uma expressão lógica com o operador E será verdadeiro somente quando todas as possibilidades forem verdadeiras. Ok? E no ou, quando é que numa expressão lógica somente com ou com ous, tá? Ela vai ser verdadeira. Basta que uma delas seja a verdadeira. E aí torna toda a expressão verdadeira. Tá certo? Porque o ou só vai ser falso se todas as possibilidades forem falsas. Pessoal, aqui eu botei A e B. Eu botei duas possibilidades. Por isso nós temos aqui 4 combinações, tá? Ó, diferentes. Se eu tivesse A, B e C, 3, quantas combinações nós teríamos? 8, tá? 4 verdadeiros, 4 falsos. 2 verdadeiros, 2 falsos e 1 verdadeiro e 1 falso até o final. Então eu posso fazer inclusive uma tabelinha para brincar com isso também, tá? Então isso aí vai aumentando exponencialmente, ok? Mas essa aqui já dá uma boa ideia para nós. Não precisa fazer algo muito maior do que isso para entender. Isso aqui já é suficiente, tá bom? E a negação, pessoal, a negação ele é um operador unário, tá? Ele faz assim, ele apenas troca, substitui. Então, por exemplo, aqui eu só botei uma negação do A. Onde é que está a coluna do A? Está aqui, ó. Certo? Então, não há verdadeiro, torna falso. Verdadeiro, torna falso. Não precisa tudo isso, né? Falso, torna verdadeiro. Falso, torna verdadeiro. Se eu quisesse fazer uma negação do A ou B, como é que seria? Se fosse aqui não A ou B, o que seria? Falso, 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 ó. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Ok, pessoal? Então, a negação, ele apenas troca o valor, tá certo? Lógico estabelecido, tá? É mais ou menos como um sinal de negativo na frente de uma variável, de um número, né? Se o número é positivo, o negativo na frente torna o número negativo, tá certo? Muito bem, coloquei aqui alguns exemplos para vocês pensarem comigo, tá bom? Primeiro, se eu tiver uma média com o valor 8, tá? Considerem esse dado, essa constante aqui armazenada dentro da minha variável. Aí eu faço assim, ó, média é maior ou igual a 5 e média, olha só que eu estou fazendo no tom de pergunta, né? A média é maior ou igual a 5 e a média é menor que 7, verdadeiro ou falso? Vamos analisar. Se vocês tiverem dificuldade, pessoal, tem que fazer por partes. Primeiro, a média é maior ou igual a 5, dá verdadeiro ou dá falso? Verdadeiro. Vocês estão respondendo, estão ouvindo aqui. Tá? Então, isso aqui, vamos guardar. Isso aqui é verdadeiro. Se tivesse como riscar, riscaria aqui, ó, verdadeiro. A média é menor que 7, é verdadeiro ou é falso? É falso. Então, vamos ver. Falso e verdadeiro. Bom, pela regra do E, pessoal, tá? É bom pensar na regra. Pela regra do E, para ser verdadeiro, todos têm que ser verdadeiro. Todos foram verdadeiros? Não. Média menor que 7 foi falso. Então, consequentemente, tá? O resultado dessa expressão vai ser falso. Ok? Tranquilo? Muito bem. Vamos para a próxima. Aqui eu tenho
opa, tenho 3 possibilidades aqui, ó, 3 comparações. X igual a 1, Y igual a 2, Z igual a 3. Vamos lá. X é igual a 0, ou Y é igual a 0, ou Z, desculpa, Y é igual a 0, ou Y é menor que 0, ou Z é maior que 0, é verdadeiro ou é falso? Regra. Para ser verdadeira, o que é que precisa quando tem o ou, pessoal? Apenas que um seja verdadeiro. Mas tudo bem, vamos analisar. X é igual a 0? Não, falso. Y é menor que 0? Não, é falso. Z é maior que 0? É verdadeiro. Então, falso ou verdadeiro vai dar verdadeiro. Essa regrinha aqui, ó. Porque aqui nós não temos 3 possibilidades, tá? Mas seria falso, falso, verdadeiro. Ou seja, quando eu tenho um verdadeiro, é o suficiente para tornar toda a expressão verdadeira. Tá certo? Tá? Beleza, vamos para o próximo. Aqui nós temos o N1 com 5, o N2 com 7. Tá? E um detalhe, aqui eu tenho a negação, mas dentro dos parênteses eu tenho uma subexpressão, vamos dizer assim, tá? Onde eu tenho também um cálculo matemático, que também é tranquilo. Tem 4 matemáticos? Resolve o matemático primeiro, meu. Daqui a pouco, depois, primeiro isso, depois a gente vai fazer os lógicos, entendeu? Então vamos lá. N1 mais N2 dá 12, dividido por 2 dá 6. 6 é maior ou igual a 6, pessoal? É igual, então é verdadeiro, beleza? Mas esse verdadeiro está aqui dentro. Fora eu tenho o não. O não faz o quê? Inverte. Então não vai tornar o resultado falso, ok? Tá? Beleza? Aqui eu estou perguntando se ele não é reprovado. Aliás, se ele não é aprovado. Ó, não, isso aqui significa o quê? Testar a aprovação. O não significa a não aprovação. Então, isso aqui é uma outra forma, é uma outra expressão, claro, ninguém vai fazer desse jeito, óbvio, né? Vai fazer mais simples. Isso aqui é uma outra expressão de colocar para testar se o aluno está reprovado. Ok? É uma outra forma. Ninguém faz desse jeito, óbvio, né? A gente só está aqui devaneando, mas tudo bem. Vamos embora lá. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui nos lógicos? Tranquilo, professores? Tocando, hein? O bicho tá pegando aqui, Adriano. Vocês estão dando conta, então? Coisa linda. Essa equipe é boa, hein? Vai lá, resolve aí. O Chad tá pegando aqui, rapaz. Olha só. Dando aquela expressão lá. Mas assim, ó, o que eu acho interessante, tá, ô Marcos, é que às vezes a gente lê um conteúdo, passa batido e tal, mas quando a gente discute o conteúdo, né, expõe algumas coisas, aí começa a pintar essas dúvidas. E aí isso é interessante, porque a gente faz uma contextualização de situações, problemas, que vão ajudar a gente a pensar de uma maneira mais produtiva, mais correta também, né? Então isso é espetacular, muito bom, tá? Pessoal, por último, tá? Nós vamos tratar agora sobre os operadores literais. É o mais simples de todos, tá, pessoal? Quase não é utilizado, mas vocês têm que saber. Vocês têm que saber, tá? Das expressões é a mais fácil de todas e talvez que impacta em resultados talvez mais de saída, mais de resultados do que de caminhos a seguir, né? Ou de obtenção de resultados numéricos, aqueles cálculos, enfim, tá bom? Então, são operadores mais simples. Pessoal, expressões literais, novamente, sempre, tá? O que é uma expressão literal? São expressões que resultam em valores literais. O que são valores literais? Textos. Professor, dá para calcular texto? Não, calcular não dá, tá certo? Mas dá para manipular o texto. Mas a manipulação única que a gente faz com os textos, tá certo? É uma só. É a concatenação. Por isso que o operador lógico só tem aquele mais, tá? Mas aquilo lá não é soma, tá, pessoal? Somar é gerar um resultado entre 2 valores numéricos. Então, só cuide inclusive com a denominação, tá?
concatenar é outra situação. Concatenar é pegar um texto com outro texto, botar o mais no meio, eles grudam, viram só, tá? O que antes tinha, por exemplo, ali, não ficou muito bem aqui o caractere por causa da fonte, tá, pessoal? Mas assim, eu tenho assim, ó, exemplos. Olá, abro aspas, olá, um espaço em branco, fecha aspas. Mais, entre aspas, mundo, exclamação, fecha aspas. Isso vai resultar o quê? Olá, fica um só. Tá vendo aqui, ó? Tranquilo, tá? Eu posso também trabalhar associado a variáveis, né? Isso acontece muito, né? Quando você entra num ambiente lá na web, que ele já te cumprimenta, já bota teu nome lá, né? Se despede, enfim, né? Sempre tem essa questão, ele vai pegar ali a sua identificação, por exemplo, tem um nome, tem o José, por exemplo, lá, o seu login, por exemplo. Daí ele pode ir lá na programação, no código, ter um literal, mais a variável que identifica o seu login, mais uma exclamação, para ficar bacana, né? Um português correto e tal. E aí isso vai resultar no quê? Tudo junto, seja bem-vindo, José, se for o caso, o que tiver na variável. Ok, pessoal? Operadores literais é isso apenas, tá bom? Em algumas situações nós vamos usar concatenação, tá? Em algumas situações, tá? Não vai ser assim tão comum, mas tem um comando no Java que usa a concatenação no comando escreva, né? Lá no Portugal, a gente podia separar com vírgulas, né? Porque o escreva entre parênteses aceitava vários parâmetros. No comando, num dos comandos do Java, ele tem um que ele aceita um parâmetro só. Aí você, para escrever muitas coisas numa frase só, tá certo? Não dá para separar com vírgula. Aí você tem que concatenar. Aí ele gera um grande texto e joga na tela para nós o resultado. Ok? Muito bem, pessoal. Expressões operadores, tudo tranquilo? Eu vou tomar um gole d'água. Alguém fala alguma coisa? Belezinha, moçada? Vamos lá. Então vamos dar continuidade. Passando expressões operadores, pessoal, agora atentem à atividade complementar 2. É um questionário, tá? Você, se não me engano, tem 3 chances de fazer aquele questionário. Não precisa tirar 10, tá, galera? Assim, mas façam com atenção, tá? Procurem. Ah, eu tô com dúvida. Dá uma estudadinha, reforça isso. Eu tenho certeza, tá? Que esses pequenos detalhes que nós estamos vendo aqui, tá? Vai fazer muita diferença também na hora de programar, tá certo? Tá? Ok? Tranquilo? Bom, então vamos passar para a nossa parte mais técnica. Naturalmente vai ser uma parte que vai exigir um pouco mais de nós, vai exigir do quê? Mais atenção, mais conhecimento? Não, conhecimento a gente vai construindo. Atenção, sim, prática sim, ok? E paciência também. Porque na programação é comum a gente às vezes bater cabeça, não conseguir resolver alguns problemas, ou o ambiente não dá um erro que eu não consigo achar, mas é a fase de crescimento, ok, pessoal? Tá? Qual foi a fase da vida de vocês que vocês mais caíram? Foi justamente na época que vocês começaram a caminhar. Vocês nem se lembram, óbvio, né? Mas com certeza deram muita cabeça na parede, tropeçaram, bateram na quina, enfim. Mas vocês desistiram? Não, sempre tentando, né? A partir dos primeiros passos, aquela história toda, daqui a pouco estava correndo, já chutava uma bola, ou seja, a habilidade foi sendo construída. Na programação, pessoal, é mais ou menos assim. Tá certo? Então, paciência, nós estamos aí para acolher, para deixar vocês cair com a cabeça na quina, tá certo? E a gente vai se ajudando também, tá bom? Questão, algumas coisas bem gerais sobre o Java, tá lá no material também algumas coisas, outras peguei que são coisas mais recentes, mas ali, ó, fabricante da Sun, né? Isso aqui foi feito lá na década de 90, né? Eles botam, Java foi feito nos anos 90, tá? Mas exatamente foi em 1995. Hoje, pessoal, 2024, lá, Java já é uma das linguagens mais utilizadas no mundo. Apesar de que colocaram HTML na frente, né? Que eu não considero uma linguagem de programação. Mas tudo bem, vamos considerar, vamos deixar, tá certo? Quinta mais utilizada no mundo, então ela tem grandes vantagens, ela é muito rica em recursos, sabe? Multiplataforma, né? Tem a questão dela ser orientada a objetos, pessoal, orientação a objeto é outro ramo muito bacana da programação. No próximo semestre vocês terão já
o desenvolvimento com linguagens, né, com esse paradigma de programação diferente, né, mas para chegar lá a gente tem que passar por essa base, pela lógica geral, ok? Para vocês entenderem perfeitamente lá na hora, lá na segunda fase, quando vocês tiverem essa disciplina. Questão da portabilidade também, de fazer os programas serem executados em várias plataformas, vários ambientes operacionais, né? Sintaxe simples, eu torço um pouquinho o nariz para sintaxe simples, mas eu vou deixar porque está no livro, tá? E adaptável, né? O simples e adaptável, essa questão, porque o Java tem muitas características que são parecidas com outras linguagens, né? Então, com C++, com o próprio PHP, alguma coisa de JavaScript. Você, quando aprender uma outra linguagem, né, o que vai acontecer daqui para diante, você naturalmente vai comparar. Né? Olha, isso aqui no Java era assim, isso aqui é diferente do Java. Então, você vai se adaptando a uma outra linguagem, mas a percepção de algumas características da linguagem, né, pelo seu conhecimento, pela sua experiência que você vai desenvolver, tá? Vai ser muito interessante também nessa comparação, tá? Eu, por exemplo, para vocês, eu vou comparar o Java, nesse momento, com o Portugal Studio, porque vocês viram o Portugal Studio, aí vocês vão procurar, mesmo, é igual, tal. Então, fica algo que a transição, né, dessas linguagens acaba sendo mais tranquila. Mas, independente disso, pessoal, eu sempre alerto uma coisa, tá? Importante em tudo aqui, tá? Eu não quero que vocês saiam aí comendo o manual do Java, aprendendo vários comandos, várias bibliotecas. Nós não queremos isso, tá, pessoal? A disciplina aqui é para aprender lógica de programação, a pensar em resolver problema. Nós vamos mudar a nossa ferramenta agora para resolver problema, vai ser a linguagem Java. Nem precisaria, nós poderíamos fazer tudo isso com Portugal Studio. Você ia aprender lógica da mesma forma. Só que para agregar experiência com uma linguagem comercial, que vai ser importante para o decorrer do curso, né? A gente trabalha com Java, com a linguagem comercial, justamente por fazer parte, né? E ser importante dessa experiência para vocês. Ok, galerinha? Tá? E uma situação ali que eu anotei, mas só para que a gente não esqueça, tá? Que é comum também hoje em dia nas linguagens de programação, algumas não têm isso, tá? É o case sensitive, né? Aquela história de você escrever os comandos exatamente como eles estão estabelecidos, tá certo? Ou seja, com maiúsculo, com minúsculo, né? Tem umas comandos que é tudo minúsculo, outro com a primeira letra maiúscula e assim por diante, tá? E as variáveis, tá? Assim como tinha lá no Portugal. Se você usa uma variável toda em maiúscula, você tem que usar ela no programa. Se você declara, desculpa, uma variável toda em maiúscula, você utiliza ela no programa da mesma forma. Se você mudar uma letrinha para minúscula, já vai dar erro, tá? Então é essa questão, tá? da relação e coerência na forma de escrever instruções e também variáveis, né? Identificação das variáveis. Tá certo? Muito bem. Pessoal, eu estava ansioso por isso, pessoal. Achei que não fosse dar tempo. Mas nós vamos agora fazer, sabe o quê? Nós vamos trabalhar um pouco no Java, tá? Eu quero saber de vocês agora. Botem no chat, falem sinceramente. Já testaram, já fizeram algum exercício usando Java? Hein? Alguém chegou a usar alguém instalou o VS Code? Tá? Eu estou trazendo para vocês de primeira mão, tá? Um ambiente, o que eu achei, eu tinha alguns ali, mas o que eu achei mais legal, que não tinha tanta poluição visual, esse também acho que não tem nada, tá? É esse jdoodle.com, tá? Vou deixar aí na tela, se vocês quiserem abrir o navegador, entrar nesse ambiente aí, vocês podem fazer isso, sabe? Nós temos ainda um bom tempo, temos umas meia hora, que está ótimo para nós. Ô, Adriano, puxar a orelha do pessoal aí, ninguém deu uma visitada ainda em Java. Galera, poxa, que pena. Ia ser muito mais legal se vocês já tivessem lido, ter experimentado, mesmo que errando, sabe? Que se tentou, não conseguiu, tá? Mas é interessante, tá, pessoal? Para não ser algo assim, para não ser uma novidade, uma novidade. Caramba.
Acabei. Vamos lá. Tá? Tudo bem, mas não tem problema, tá? Eu vou mastigar um pouquinho para vocês hoje. Talvez eu não consiga avançar até onde eu gostaria, tá certo? Mas eu gostaria que vocês experimentassem usar esse ambiente aí, tá? O JDoodle aí, tá? Então, ou então, se vocês quiserem usar o VS Code, se vocês tiverem, tá? Eu já até alerto aí os nossos coordenadores de polo. Eu acho também, o Pichin, talvez que a gente tenha que ter um dia para fazer uma experiência, né, e uma configuração do VS Code, porque tem que instalar alguns pacotes Java para poder rodar adequadamente, porque o VS Code é uma plataforma, pessoal, com vários ambientes de programação, entendeu? É muito bom, é muito versátil, tá? Funciona muito bem também, mas tem aquelas questões, né? Tem que fazer algumas adaptações para que o Java funcione adequadamente no ambiente, tá? Eu já trouxe essa alternativa web para vocês, galera, já pensando assim, pô, se der o problema no polo, vou já o JDoodle, tá? É isso que eu vou fazer. Tudo bem? Ô, André, Oi. se for o caso ali também, eu encontrei um pacote ali que já dá condições ali de trabalhar no polo, se tiver o VS Code instalado. Mas aí toca aí com o JDoodle mesmo, e aí Tá. qualquer coisa, se dá um tempinho, mostra. Qual é a plataforma que falou, Marcos? Eu não entendi. Eu consegui uma extensão aí do VS Code que dá condição de trabalhar sem precisar fazer instalação, assim, de coisas externas, entendeu? Ah, tá. Ah, mas tudo bem, eu acho que isso não interfere, tá? Porque o que a gente for fazer dentro do JDoodle, a gente faz no VS Code depois, o programa vai ser o mesmo, sabe? Não vai ter problema nenhum. Isso que é o interessante, sabe? Esse que eu testei, ele é exatamente igual, assim, a forma de programar não modifica, não tem nada assim especial. O compilador é exatamente o mesmo, sabe? Achei muito interessante. E pela versatilidade, né? De repente o aluno não tem em casa o Java ainda, ou está instalando, está se adaptando, deu algum bug lá no VS Code. Ah, pô, bora usar ali o compiler, né? O JDoodle, tá bom? Pessoal, eu vou sair daqui um pouquinho dessa tela, tá bom? Da minha apresentação, tá? E eu vou ali no navegador, vou lá trazer para vocês, tá? Eu botei aqui já, ó, ok? Se vocês, eu aumentei um pouco a minha tela, deixa eu só tirar isso aqui, tá? Mas só explicando para vocês, primeiramente, tá? Agora é bom que eu consigo ver as duas telas, sabe? Pessoal, é um ambiente simples, o VS Code também tem essas áreas, né? Ou seja, a gente tem a nossa área de desenvolvimento de código, tá? E nós temos também a nossa máquina virtual, tá? A nossa máquina virtual está aqui, ó, no output, ok, pessoal? Então aqui é bastante simples, a gente vai digitar aqui um programa, naturalmente vocês vão sentir um pouquinho de dificuldade, porque são terminologias mais complexas, não é tão sucinto como o Portugal Studio, são regras da linguagem, ou seja, a gente está usando uma linguagem comercial utilizada mundialmente, então as formas, né, e também pelas características também do ambiente ser desenvolvido para trabalhar especialmente com a orientação objeto, a gente vai se adaptar, a gente vai adaptar a lógica dentro de uma linguagem orientada a objetos. Mas a gente consegue fazer isso tranquilamente, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Pessoal, a estrutura básica, né? Eu até poderia trazer aqui para vocês, tá? Eu vou até dar uma dica para vocês aqui quando vocês forem começar, tá? Se vocês forem entrar aqui, pode ser em project, não tem problema. Nós vamos fazer um projeto. É um programazinho fonte simples, não é nada complexo, tá, pessoal? Quando você vem aqui, ó, já está marcado single file. É um arquivo simples, é um programazinho fonte tranquilo, tá? O interessante é que ele tem aqui, ó, start com um exemplo, ou seja, começa com um exemplo, tá? Se eu fizer isso aqui, ó, ele já traz para a gente um pequeno exemplo de código. Então, não quer começar do zero, quer ver isso aqui primeiro? Pode começar com um exemplo, tá? E se vocês forem analisar esse exemplo, primeiro eu vou executar para vocês, tá? Primeiro estou apresentando aqui o ambiente, tá, pessoal? Depois eu entro nos detalhes, tá? Se eu der aqui um execute, tá? Ele vai fazer o que aqui? Bom, aqui está em inglês, né?
a soma de x mais y é igual a 35, tá? Ou seja, ele fez aquela coisa muito banal, muito simples, né? Ele apenas utilizou aqui, eu acho que só para a gente fazer um pequeno exercício. O que que nós temos aqui? Gente, eu vou ampliar a tela. Eu estou vendo que a tela está pequena, né, Marcos? Dá para visualizar bem. Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui. Deixa eu só tirar esse. Pronto, assim, ó. Melhorou, né? É porque os alunos no polo, eles podem estar vendo na máquina, mas talvez um outro esteja vendo no telão e talvez não consiga enxergar. Mas vejam só a lógica. A lógica está aqui, pessoal. Veja só que coisa simples aqui, ó. E vocês conseguem interpretar isso tranquilamente. E olha que isso aqui é Java, né? O que vocês acham que ele está fazendo aqui, ó? Esse int x, pessoal. Int x igual a 0. Tá? O que ele fez aqui? Vocês lembram no Portugal Studio que nós tínhamos uma parte importante na programação que a gente chamava de declaração de variáveis? Lembra? Vocês lembram como é que era o nome da variável para os números inteiros no Portugal? Era inteiro, tá? É só fazer uma analogia aqui primária, mas depois eu vou contextualizar tudo mais abrangente, tá, pessoal? Aqui é int. Ó, int significa o quê? Que x é uma variável do tipo inteiro, que vai armazenar o valor 10. Depois tem um int, novamente, nem precisaria desse int, vocês sabem, eu posso separar com vírgulas na mesma linha, um y com o valor 25, tá? E depois ele foi declarando e já fazendo tudo, né? Depois mais uma variável int chamada z, onde o x e o y são somados. E depois ele veio aqui e botou um comando system out print ln. É estranho para vocês, né? Mas esse é o nosso comando escreva, tá certo? Então nós temos aqui nesse programa basicamente, né, 3 variáveis, se a gente analisar. 2 variáveis foram inicializadas com uma constante, uma com 10, outra com 25. E a outra variável foi o resultado da soma, né? Já tem ali até uma atribuição, uma expressão matemática, né? E uma atribuição à variável z, tá? E aqui onde eu selecionei, nós temos o comando de saída. É um dos comandos de saída que o Java possui, tá certo? Tá? No começo do curso, a gente vai usar mais o println e o print, ok? São os dois mais comuns. Mas depois nós teremos outros, tal, e a gente vai verificar no seu momento. Não adianta eu começar a descarregar muito comando que faz a mesma coisa, que para vocês agora não interessa muito. É bom saber meia dúzia de comandos para começar a exercitar, né, exercícios de soluções lógicas mais simples. Porque nesse momento, pessoal, o que é muito importante para nós, tá, é aprender a linguagem, mas eu não posso sair desenvolvendo problemas muito difíceis, certo? Eu até já recomendo. Acabou a aula, estudaram, aprenderam um pouquinho, usem aquela lista de exercícios, a primeira lá que vocês fizeram o fluxograma, que vocês fizeram o Portugal Studio, façam toda aquela lista exercitando, usando a linguagem Java, para ir se apropriando da linguagem, e se acostumando, e se adaptando. Então, ou seja, adquirindo conhecimento na utilização dessa linguagem de programação. É muito importante, tá, pessoal? Porque a partir daí, nós começaremos a desenvolver exercícios, né? Problemas mais complexos, logicamente, à medida que nós formos também aprendendo mais sobre a linguagem, tá bom? Então, atente a isso, sabe? E vejam só, nesse escreva, suposto escreva aqui, né? System.out.println, entre os parênteses, pessoal, assim como tem no escreva, tá? A sintaxe é parecida, nós temos aqui dentro o que vai ser mostrado. O que nós temos aqui a ser mostrado? Vamos identificar os elementos. Nós temos 2 elementos aqui. Um elemento é um texto que nós chamamos de, vocês não vão lembrar, literal, entre aspas duplas, e nós temos a variável z, tá? Lembra o que eu falei para vocês sobre a concatenação? Aqui o println trabalha com concatenação. Então ele faz tudo que estiver aqui, se forem coisas diferentes, eu uso o sinalzinho de concatenação. Tá? Eu não estou somando.
Tá? É um sinalzinho de mais, mas funciona como concatenação. Se eu tivesse mais coisas, botaria mais e faria assim toda uma sequência, uma frase mais completa, tá certo? Então é essa que é a estratégia. Vimos aqui um programinha, esse é o programa exemplo. Então se você entrar aqui... Oi? Não sei se você chegou a comentar, ali tem um detalhe de cada instrução, que lá no Portugal, né, as instruções não eram terminadas com ponto e vírgula. Ah, boa, Um Marcos. detalhe que não pode Boa, passar em branco. chamasse a atenção uma coisa que eu ia passar batido, tá? Uma coisa que é interessante, tá? O Java, ele termina o comando quando ele encontra um sinal que é o sinal de ponto e vírgula. Ok, pessoal? Então, quando ele acha um ponto e vírgula, ó, assim, ó, fez a linha, terminou, ponto e vírgula. Fez outra linha, terminou, ponto e vírgula. Ok? Se por acaso, deixa eu até botar aqui, ó. Tá? Opa. Se por acaso faltar um ponto e vírgula, pessoal, se vocês esquecerem, tá? Olha só, eu vou executar. Até interessante acontecer isso também, é interessante. Tem uma coisa que. Ah, pessoal, não tenho o que falar. Vocês sempre irão se deparar com erros de compilação. O compilador é uma maquininha que vai ver esse código, vai interpretar, vai traduzir, vai gerar um código, que é o nosso bytecode, está no material, e na máquina virtual ele vai executar esse bytecode, ok? Que é código de máquina, Se na compilação ele não entender alguma coisa que você escreveu, porque a gente chama de linguagem, está se comunicando. Nós estamos programando numa linguagem, mas pode ser que a nossa forma de escrever os comandos não sejam corretas. Assim como no Portugal Studio, que já tinha regras lá também, que já tinha um compilador, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, eu teria uma vírgula dessa instrução. Se eu mandar executar, olha, vejam só o que vai acontecer, tá? Se ele vai executar ou não. Olha só, ele deu um erro, pessoal, tá? Ele ali, ó, no int 21 desse, pô, eu gostei muito desse interpretador de erros, peixinho. Normalmente o ponto e vírgula viria na linha de baixo, mas ele apontou aqui assim, olha, ponto e vírgula esperado, erro. Pessoal, agora é uma coisa que, ó, VS Code e outras linguagens, vem tudo em inglês, galera. Vem tudo em inglês. Às vezes os erros não são tão claros, então vocês vão ter que se adaptar. É legal começar a ver qual foi o erro, descobriu, já tenta memorizar isso. Ah, isso aqui significa que falta um ponto e vírgula. Ah, tranquilo. Então eu vou lá, vou botar um ponto e vírgula. Ok, pessoal? Se por acaso, por exemplo, eu fizer assim, sei lá, Z1, botei um nome, errei o nome da variável, e se eu for executar, também alguma coisa vai acontecer. Não está batendo alguma coisa nesse programa. Olha só, olha. E ele deu um erro aonde? Aqui no Z. Tá? Ele acha que o erro está aqui, porque aqui está a declaração. Né? Ah, tá. Então quer dizer que falta o Z1, ou então tiro 1 daqui. Ou seja, esse Z, essa variável C, inclusive botou assim, ó, não achei o símbolo. No caso, a variável. Essa identificação Z ele não conseguiu achar. Por quê? Porque o Z não foi declarado. Então, erros comuns nesse começo para vocês. Esquecer ponto e vírgula, às vezes esquece de declarar uma variável, tá bom? Um comando errado, por exemplo, tá? Um comando errado, por exemplo, eu botei system out, mas botei com S minúsculo, tá? Se por acaso eu fizer isso aqui, ó, ele também vai gerar alguma coisa, ó. O pacote de System Package não existe. Ó. Estranho esse erro, não entendi muito bem. Mas eu tenho que verificar como é que se escreve um comando de saída. Então eu tenho que olhar detalhadamente cada letra, cada ponto, entendeu? O que aconteceu? Ah, tá, esqueci aqui que é o S maiúsculo. Se eu esqueço de fechar aqui um literal, por exemplo, tá certo? Ou seja, os erros são diversos, né? Mas é praticando que a gente vai se deparar com esse erro, tá? Ó, pessoal, eu falo de 50% dos programas que eu faço, 50%, tá? Eu nunca acerto tudo. Sempre tem um erro para corrigir. Porque a gente vai lá, esquece na hora da compilação, só que a gente tem a prática de saber corrigir rapidamente, tá? Mas quando isso acontecer, pessoal, fiquem tranquilos, né? Tentem verificar o que aconteceu, ó, aqui apontou mais um. Eu estou gostando muito desse ambiente,
pela proposta de identificação do erro que ele oferece, pessoal. Sinceramente, achei bem interessante. Eu tenho usado há pouco tempo isso aqui, tá? Entendeu? Muito bem, vou deixar assim agora. Não me interessa mais, mostrei para vocês. Agora o que eu quero fazer com vocês é criar um pequeno programa com algumas questões básicas que vocês precisarão para desenvolver algum programa daqui para diante. Beleza? Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu começar aqui um outro. Tá? Um detalhe, pessoal. Não. Vou botar aqui vazio mesmo. Vou botar um vazio. Tá? Um detalhe, tá, pessoal? Aqui nessa barrinha de ferramentas no lado direito, pessoal, tem uma aqui, tá assim, ó, Save As. Tá? Então, eu vou fazer um programa agora, depois eu vou salvá-lo, tá? Depois eu quero até disponibilizar com vocês também, para quem quiser pegar o código depois, tal, analisar, enfim, tá? Se eu quiser salvar, se eu quiser abrir um programa que foi gravado, enfim, aqui, ó, salvar como, abrir, editar, aqui, ó, open, abrir o arquivo, tem que fazer o compartilhamento, enfim, você pode usar essa barra de ferramentas, explorar, tá certo? E usar aí com mais eficiência, tá bom? Muito bem. Pessoal, quando você for desenvolver um programa, tá? É o que eu chamo de qual é a estrutura básica. Vocês lembram no Portugal Estudo qual era a estrutura básica? Nós tínhamos o programa, abre chaves e depois função início, não é isso? Abre chaves, fecha chaves. Dentro da função início, a gente desenvolvia o código. Essa ilustração, pessoal, e essa comparação está no e-book. No e-book mostra, ó, no Portugal é assim, no Java é desse jeito. O que nós temos que fazer no Java? No Java nós temos que fazer o seguinte, ó, fazer um public, tá? Class e definir, tá? E definir o nome dessa classe, tá? Essa questão da classe, ela não vem ao caso agora detalhar porque é coisa muito específica da orientação ao objeto, mas é uma estrutura que permite desenvolver programas sem necessariamente usar o paradigma da orientação ao objeto, tá? Mas tem que seguir algumas regras de estrutura básica elementar para que alguma coisa seja feita, tá certo? Um processo aqui sequencial de programação, tá bom? Então, public class, e aqui, pessoal, o que vem depois desse public class? Nós vamos identificar qual é o nome dessa classe e, consequentemente, o nome do nosso programa também, tá certo? Então, se vocês querem, por exemplo, fazer um programa, deixa eu pensar aqui, podemos fazer um programa para... Eu vou tentar ser mais complexo um pouquinho em função do nosso tempo, tá? Vamos fazer um programinha para ler o nome do aluno, 2 notas e calcular a média dele, tá? Porque daí a gente envolve variáveis, a gente envolve atribuição, comandos de saída, comandos de entrada, ok? Vai ficar mais completo, tá? Eu só não vou poder, se é tempo eu falo, tá? Detalhar um pouquinho mais, mas também não é assim tão necessário agora, tá? Eu vou pontuar na hora que eu escrever aqui, mas eu quero que depois vocês leiam mais profundamente, tá? Os tipos de variáveis no Java, tá? Nós temos as variáveis primitivas, que são 8 variáveis primitivas, tá certo? Tem uma variável classe, que é a variável string, mas eu vou falando também. Mas é interessante que essa questão de teórica, de informação, de capacidade, de para que é usado, tá? Eu quero que vocês deem uma boa lida sobre isso, tá? Para estarem mais preparados para os próximos programas, tá bom? Então aqui a gente vai fazer primeiro o quê? Definir um nome para a nossa classe. Então vamos botar aqui assim, gente, vou botar aqui, sei lá, exemplo, vou botar com letra maiúscula mesmo, tanto faz. Eu vou botar aqui assim, exemplo 1, tá? Pessoal, boa parte da programação em Java, eles botam as chaves aqui. Aqui abre. Cadê? Tá aqui. Tá certo? Consequentemente, aparece uma que fecha. Estão vendo ali, ó? Tá? Se quiser, professor, eu posso usar a chave lá embaixo para ficar alinhada com a outra? Pode fazer. Tá certo? Eu vou trabalhar assim porque, convencionalmente, todos os exemplos, livros que a gente costuma verificar, né, de exemplos de programas, tá? As chaves são dispostas dessa maneira, tá? Mas aí fica a cargo
de cada um, beleza? Bom, então a estrutura básica seria essa. Ó. Tem o programa principal, desculpa, a classe como um todo, que determina o programa, tá certo? E tem a parte do programa que dá o start para que as coisas comecem a acontecer, que a execução parte de algum ponto. Assim como é a função início que nós temos lá no Portugal Studio, ok? Então, para isso, nós vamos fazer um public, assim, ó, public. Vocês viram que estava escrito lá, deve estar lembrando, né? Mas é meio complicado. Procurem decorar isso aí, pessoal. Public static void, tá? Opa. Tá? E esse main significa, não pode ser mudado, pessoal. Significa, é uma palavra em inglês, significa principal. Então, nosso programa principal é daqui que tudo acontece, tá certo? No nosso programa. E aqui nós temos aqui um parâmetro também, que se escreve assim, a string, tal, não se muda nada. E aí nós vamos também montar o bloco desse programa main, desse programa principal. Chaves, abre. Engraçado que demorando um pouquinho. Tá. E aí, ó, vou só abrir aqui um espaço, ok? Então, essa é a nossa estrutura básica. Ok, pessoal? Tranquilo até agora, né? Uma questão bem rapidinha. Lembra dos comentários no Portugal Studio? Como é que a gente faz? Ah, professor, é com barra barra? Isso. Barra barra para linha, barra asterístico para múltiplas linhas. Então, se eu quero colocar aqui, por exemplo, sei lá, vou botar aqui, asterisco, este é o meu primeiro programa em Java. E aí eu boto asterístico barra. Pronto. Isso aqui garante, ó, aquele bloco lá, tudo que está lá dentro vai ser ignorado pelo compilador, como eu já falei para vocês na aula passada, tá? Depois, se você quiser fazer algum comentário de linha, tá certo? Pode ser junto com o comando, desde que fique após, tá? Significa que daquele ponto, barra barra, daquele ponto até o final da linha, tudo é comentário, tá? Mas vamos lá. Nós vamos fazer o que mesmo? Nós vamos fazer um programa para ler o nome, duas notas, calcular a média e mostrar o resultado, ok? Vamos pelo básico, pessoal. Tá? Em primeiro lugar, como é que eu declaro o meu nome lá no Portugal Studio? Como é que vocês faziam? Vocês botavam cadeia, nome, não era isso? Fazendo analogia com Portugal. Aqui você vai definir string, tá certo? E aí você bota a identificação da variável. Uma coisa que eu lembrei para vocês. A identificação da variável segue a mesma regra da identificação no Portugal Studio. Não pode começar com número, pode ter número depois do segundo, depois do primeiro caractere. Símbolos especiais não pode, só o underline. Não pode ser palavra reservada, né? Não pode usar branco, símbolos especiais, ok? Vou chamar essa aqui de nome. Olha só. Essa aqui é a declaração da variável string, ou seja, uma cadeia, né? Um texto, tá? String aqui, pessoal, só não é primitivo porque string é considerado uma classe também, tá certo? Pessoal, para as notas, tá? Para as notas, o que nós vamos usar? Nós queremos guardar notas inteiras ou notas com casas decimais? Ah, professor, com casas decimais, tá? Então, com casas decimais, nós temos a possibilidade, nós não temos o real, tá? Mas análogo ao real, nós temos o float, tá? Já tem antecipo, pessoal. Além do float, nós temos o double também, que é outro para guardar real. Só que o double, por que tem float e double, professor? Porque tem duas. É porque tem capacidades diferentes, sabe? O double tem muito maior, tem o dobro da capacidade do float. E nos inteiros nós temos só para contextualizar, tá, pessoal, rapidamente. Nós temos o byte, o short, o int e o long. É isso, professor? Eu acho que é isso, tá? Os quatro são para números inteiros. O byte são para números bem pequenos, de menos 127 a 128.
Acho que é o short depois. Tem o short, depois vem o int. O short já tem muito mais capacidade. Menos 32 a mais 32. O int tem uma cacetada de espaço, tem milhões, alguma coisa, tá? E o long, se não me engano, tem quinquilhões de capacidades, que é números extremamente grandes. Naturalmente, é interessante, como você vai ser um técnico, né, de saber conciliar o tipo da variável para a finalidade dela, né? Então, se eu quero guardar números pequenos, não preciso usar um long, por exemplo, tá bom? Só por uma questão de coerência técnica, tá, pessoal? Mas nós temos possibilidades diferentes em função da sua capacidade, tá bom? Eu falei de 4 inteiros, falei de R$ 2. Tem lá, tem um outro que é o char, C-H-A-R, que é para caracteres, tá? Que ocupa 2 bytes. E tem um que é o boolean. O boolean é para valores lógicos, para guardar o verdadeiro ou falso, tá? A gente não usa muito, mas é interessante, tá? Quando for possível. Especialmente porque o boolean, pessoal, só precisa, sabe de quanto de capacidade? Adivinhem. 1 bit. É irrisório, né? O boolean né? É o sinal ou sem sinal. Por isso que o boolean é a variável mais flexível que tem. Muito usada também para embarcados eletrônicos, tal, coisa do gênero, tá, pessoal? Programação que envolve mais valores binários, né? Que manipula portas, alguma coisa assim, circuitos, tá certo? Muito bem. Então vamos lá. Vamos botar como float as nossas notas. Nota 1 e a nota 2. Ok? E olha só, eu posso colocar uma variável ao lado da outra, se forem do mesmo tipo. Deixa eu aproveitar aqui, pessoal. Vou botar também, aproveitar e botar a nossa média. Tá bom? Média. Ok? E agora eu preciso fazer o quê? Eu tenho as variáveis definidas, agora eu vou fazer a nossa entrada de dados. Logicamente falando, o que eu preciso fazer primeiro? Eu tenho que pedir o nome, a nota 1 e a nota 2. Vamos pensar só sobre isso. Então eu vou usar o comando primeiro, gente. Como é de praxe, eu vou usar um comando de saída para orientar a entrada dos dados, tá? Como a gente já tem costume, né? Então, system out print. Eu vou usar o print e não o println. Porque o println escreve e dá uma linha. Eu quero que dê o print e o cursor fique ao lado da linha. Então é a diferença entre ln e sem ln no print, tá? Vou botar aqui assim, ó. Nome do aluno, sei lá. Vou botar alguma coisa assim. E aí eu vou fazer isso aqui, tá? E aí eu tenho o comando de entrada. Pessoal, vou te fazer aqui primeiro, eu te contar aqui o esquema. Porque a entrada vai nos gerar uma outra atenção. Só vou aqui preparar o nosso ambiente, tá? Ali embaixo vai ser a entrada, tá? Print, e aí eu vou colocar aqui nota 1. Tá assim, tá, pessoal? Bem simples e mais rápido, tá? E aí eu vou até aproveitar isso aqui. Eu vou copiar para fazer mais rápido para vocês. Tá? O que vocês estão vendo aí, assim, professor, está faltando o comando de entrada. Calma, o comando de entrada eu preciso explicar para vocês um negocinho. Não é tão simples e imediato como é usar um comando leia. Tá? E aqui, bom, muito bem. Bom, então vamos pensar nisso aqui agora. Então isso aqui já fiz o system para aparecer na tela. Vou fazer o que agora, pessoal? Eu preciso fazer um include, que a gente chama. Para usar um comando de entrada no Java, que é através da classe scanner, pessoal, tá? Depois ela instancia e eu uso uma palavra associada para identificar a função, né? E ser utilizada como se fosse parecido, tá? Um comando de entrada do Portugal, tá? Eu primeiro tenho que fazer a utilização da classe scanner. Para isso, pessoal, também vale como experiência, quando mais tarde for preciso de algum outro comando, uma importação de alguma coisa específica, naturalmente a gente vai orientar se foi feito em aula, né? Ou então na hora que você pesquisar, vai ter alguma referência à necessidade dessa habilitação, tá? Aí nós temos que invocar de uma biblioteca, vamos dizer assim, determinados comandos, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, vou fazer aqui embaixo, vou fazer esse comando, que na realidade é import
Java, isso eu me lembro, pessoal, Java util.scanner. Eu tenho que primeiro habilitar, tá? A biblioteca, tá? Então ele vai buscar, na hora que ele compilar, ele vai trazer esse nosso, vamos dizer assim, essa nossa classe, tá? E aqui dentro, pessoal, o interessante é fazer logo aqui no início, tá? Que é a definição da nossa instância, tá? Que vai ser scanner leia new scanner. Vai, estou esquecendo, gente. Deu branco aqui no comando. É new scanner. Marcos, me ajuda aí se eu estiver enganado. Aí system.in. Tô monitorando aí. Hein? Tô Isso, monitorando. monitora aí, tá? É que assim, é tanta palavra diferente, pessoal, as linguagens são tão diversas que às vezes eu tenho que parar, pai, que linguagem é essa? Como é que é mesmo, né? Às vezes eu me enrolo um pouco, tá? É normal. Tá? Então, é isso aí, né, Marcos? Então, o Leia vai ser uma instância da nossa classe Scanner, tá? Pessoal, quando eu faço Scanner, eu botei aquela palavrinha Leia, tá? Significa que agora eu vou utilizar Leia para entrada de dados. Só que na realidade, o Leia ele captura o dado no momento, lá na máquina virtual, quando eu digitar, e ele vai ter que levar e ser atribuído à variável, pessoal. Então, o sistema é um pouco diferente, tá? Então, bom, recapitulando, para usar entrada de dados, eu preciso importar essa classe aqui, tá? Do Java. Eu preciso fazer um instanciamento aqui. Depois eu vou botar comentário aqui também, tá? E eu preciso fazer o seguinte: como é que eu faço para ler o aluno? Como é que é o nome da variável do aluno? Nome. Então eu vou fazer assim, ó, nome, recebe, leia, ok, pessoal? Porque eu botei leia por uma questão de facilidade. Vocês podem usar o nome que vocês acharem melhor, tá certo? Tem gente que bota scanner, scan, alguma coisa assim, tá? Eu gosto do leia que já mais, né, mais próprio, né? Me lembra, fácil, muito tranquilo. Leia, ponto, e aí eu vou botar aqui assim, ó, next, tá? Que é um comando que vai resgatar o dado digitado no teclado, vai solicitar, na realidade, né? E vai trazer para nós. Next line. É certo, é isso, Marco, né? É isso, tá. Isso aí, isso aí. Next line. Ah, e daí tem o abre e fecha parênteses, não pode esquecer. Né? Abre e fecha parênteses, ok? Bom, pessoal, por que é next line? Porque o dado na qual eu vou digitar, que vai ser trazido, é texto. Tá? E a minha variável aqui também ela é string, então são compatíveis. Cuidem com isso quando forem digitar. Isso é uma atenção, às vezes a gente pode sem querer trocar. Tá? Vamos fazer para nota 1. Nota 1 vai receber o quê? Vamos ver se vocês conseguiriam me ajudar. Leia, ponto. Agora, claro, vocês não vão saber isso que vocês estão aprendendo agora. Claro, next. Pessoal, como eu estou trabalhando com float, eu vou botar next float. Normalmente tem uma variável associada, né, de captura, tá? A que vocês estejam utilizando, certo? Da mesma forma, nota 2 é igual leia.next float, tá? Às vezes eu me perco aqui, eu boto minúsculo aqui, ó. Line, boto minúsculo, float, eu boto minúsculo, aí vai lá, dá erro. Daí eu vejo que às vezes eu me perco um pouco no maiúsculos e minúsculos dos comandos, sabe? Então essa parte aqui, pessoal, é a parte da entrada de dados. Vou botar aqui um comentário. Entrada de dados, né? O comentário de linha. Opa. Certo? E agora, pessoal, mais 5 minutinhos, tá? Agora eu vou fazer aqui, até vou separar um pouquinho, vou fazer aqui a nossa cálculo da média. Cálculo da média. Vou botar aqui um comentário, né? Só para ilustrar. É bom que as cores ajudam também a diferenciar, tá? Eu não vi aqui nesse mês se tem templates de mudar cores, alguma coisa assim.
não cheguei a pesquisar, confesso. Então, vou calcular a média. Pessoal, calcular a média, atribuição é a coisa mais simples que tem. É comum, fluxograma, Portugal, qualquer outra linguagem. É sempre a variável, tá? A atribuição é isso, sabe? E a expressão. Qual é a expressão matemática que nós vamos estabelecer para calcular a média das duas notas? A gente já viu lá, né? Vou usar o parênteses, botar nota 1 mais nota 2, tá? Tudo isso vai ser dividido por 2, tá certo? Agora eu vou fazer aqui a saída. Eu pergunto para vocês, pessoal, tem algum erro por enquanto aí? Vocês viram? Se vocês estiverem vendo algum erro, manda para o Paulo, para o Marcos Pich, por favor. Já Enquanto isso, estão eu vou digitar. notificando aqui, Andrino. Estão apontando um erro aqui, ó. O pessoal está dizendo que está faltando ponto e vírgula no final da escolha. Aí, galera! Pô, tamo junto! Certíssimos! É bom, cara, uma coisa na aula presencial, né? Aqui a gente pode fazer essa dinâmica também, né? A gente vai deixando, e aí o professor às vezes esquece, sem querer, e aí eu posso falar assim, ó, só para testar, só para ver se vocês estão prestando atenção. Não é É isso verdade? aí, Andrino. Claro, o aluno tem que ajudar o professor, meu, o que é isso? Tá? Vamos lá. Obrigado aí pela força, agradece o aluno aí. System Out, print ou print LN, pessoal? Print LN, eu vou dar uma linha depois de escrever. Então eu vou botar aqui, ó. O que que eu faço aqui dentro, pessoal? Eu vou fazer o quê? Dentro, é como se você escreva ali, tá? Eu quero dar uma mensagem de saída, né? Então eu posso botar uma frase bacana aqui, ó. Por exemplo, nome. Eu quero botar assim, ó. Fulano de tal obteve a média tal. Entenderam? Fulano de tal obteve a média tal. Então vamos lá. O que que eu começo? Nome, que é o nome que vai ser apresentado. Aí boto, abro. Opa, desculpa, estou errando aqui. Não é vírgula. Vou separar um pouquinho para deixar mais espaço, tá? Mas. Agora eu vou botar aqui assim, ó. Fulano e tal. Aí eu deixei um espaçozinho em branco, pessoal, para não grudar no nome, tá? Obteve a média. Botar um espaço em branco também. Mais o que agora? A variável média, tá? Não posso esquecer do ponto e vírgula, não quero ser puxado a orelha de novo, tá certo? E vamos ver isso aqui, ó, vamos ver. Deixa eu tirar isso aqui um pouquinho. Tá? Olha só, então nosso programa, deixa eu tirar isso aqui. Não. Assim. Ó, tá aqui tá o nosso programa, pessoal. Ok? Vocês estão vendo aí claramente, né? Bem organizadinho, tudo certo. Deixa eu botar aqui para ficar bacaninha. Veja que o código fica limpo, né? A gente consegue entender a organização, usando comentários, né? Tudo escrito de uma maneira bem clara. Isso é importante, tá, gente? E aí eu vou mandar executar. Vejam vocês. Ó, nome do aluno. Ele executou o System Out, né? E agora eu vou botar aqui assim, sei lá. Eu vou botar aqui um caractere, não sei se ele vai aparecer. Ué? Ah, tá. Tá demorando um pouquinho, tá? Tem um delay aqui. Eu vou botar um caractere com tio aqui, quero ver se a saída vai aparecer. Às vezes tem algum problema na questão da configuração e alguns caracteres especiais podem sair sujos, vamos dizer assim, né? João, tá? Tem um pouquinho, tem um delayzinho pequeno, pessoal, porque é web, tá? Nota 1, 7. Nota 2, eu vou botar um casa decimal, já que eu usei float, né? 8.5, tá? João 7, 8.5. Agora vamos dar um Enter e ele vai agora calcular e dar o resultado. Ó, João obteve a média 7.75, tá certo? Então nós temos aqui nesse primeiro exemplo, pessoal, eu queria fazer alguns exemplos antes desse, mas eu acho que de repente esse já contextualiza mais ou menos o que nós teríamos para hoje, tá certo? Se você quiser perguntar, professor, tem como fazer a média? Porque lá no do Portugal tinha a média. Como é que seria a média, tá? Já entraria na estrutura de seleção.
Se vocês quiserem mais 3 minutinhos, eu posso mostrar. Vocês concordam? Eu já faço um com uma estrutura de seleção pequenininha, simples. Pode ser? Ô, Adriano, corre aí porque vai começar outra aula daqui a pouco. Isso. Não, não, mas se os alunos querem, não posso fazer nada, eles estão pedindo. Por isso que eu estou deixando para eles. Tá? Então vamos lá, bem rapidinho. Pessoal, C. O C em inglês vira o quê? Traduzindo, if. Então é a mesma coisa, pessoal. Só troca as palavras do vocabulário, as palavras, né, reservadas que a gente chama. O C vira if e o C não vira else. O resto é tudo igual. Ou seja, se eu quero testar se a média é maior ou igual a 6, eu boto média maior ou igual a 6, uma expressão lógica, tá certo? Vou usar aqui uma chavezinha para organizar o meu código, tá? Só deixa eu montar aqui a estrutura primeiro. Ai, gente, por que não tá vendo? Ah, tá aqui. Ah, tá, esse negócio tá enchendo o saco. Tá, vamos lá. E aqui vem o else. Else, ó, chaves, eu tô montando a estrutura. Eu montei a estrutura. Se a média for maior ou igual a 6, faz alguma coisa. Se não, faz a outra. Pessoal, isso aí vocês já viram na apostila. Eu só botei em Java. Percebam que a estrutura tem uma aparência muito próxima daquela que nós vimos no Portugal Studio, tá? Então essa transição para vocês já fica um pouquinho mais tranquilo, só mudou aqui o vocabulário, né? A palavra reservada. E aqui eu vou fazer o quê? Vou fazer um system out. E aí eu só vou dar uma mensagem. Opa. Quanto mais pressa, mais a gente se banana, né, pessoal? System out.println. Tá? Eu vou botar aqui um caixa alta rapidamente. Aprovado. Exclamação. E aí eu boto um ponto e vírgula. Vou pegar essa mesma linha aqui. E já vou fazer aqui a nossa, aqui, ó, dentro do. Aqui é reprovado. Ok, pessoal? Então deu tempo, viu? Rapidinho aqui, ó. Deu tempo legal aqui. Opa. Reprovar. Ok? A única coisa que eu fiz agora de novidade foi isso aqui. Então vamos testar. Vai executar novamente. Tá certo? Nome do aluno: Maria. Tá, vai assim mesmo. Vamos ver as notas. Na realidade, eu teria que testar as duas linhas. Vou testar só uma, tá bom. 5 e 6. Opa. 5 e 6. O que vai acontecer? Vai mostrar a média e na sequência vai mostrar o doutor Maria, teve a média 5,5, reprovado. Quem é falsa a condição entrou no else. Ok, galera? Tudo bem? Cara, 8h30. Bichinho, economizei Adriano, bastante, hein? Ó, economizei Adriano, uns 10 minutos da minha aula de hoje. é, Nossa aula de hoje, entendeu? 10 minutos a gente ia fazer mais uns programinhas, hein, galera? Mas é tá verdade. ótimo para a nossa aula. Se vocês conseguiram acompanhar razoavelmente, sugiro que leiam o material, procurem fazer exercício. Tem muita dificuldade? Tente fazer os algoritmos também. Usar um Adriano, FluxoLab para entender a lógica pode ser um primeiro passo, tá? E para quem já está mais adaptado, sugiro que realizem a lista de exercício, tá bom? Tá? Porque agora, gente, o que vai acontecer é o seguinte, ó, o próximo encontro presencial, que é daqui a 2 semanas, se não me engano, tá certo? Até lá, vocês têm que estudar o tópico 5, tá bom? E realizar exercícios com a linguagem Java. Pessoal, eu falei daquela lista 1, mas eu estou pensando em fazer uma nova lista de exercício, talvez já com algumas estruturas de seleções para vocês testarem o C, o if, tá bom? Já se preparando para a próxima aula. O que é que vocês acham? Beleza? Ok? Professor Marcos Pichen, eu Adriano, acho. abre aí o JDoodle aí, tem uma ferramentinha legal aí para eles que viram esse código aí. Tá com o JDoodle aberto aí, Desculpa, onde é que tá? tá no teu Chrome aí.
Aí, agora sobe a barrinha de rolagem da tua direita aí. Aqui? A, Subir? a barrinha de rolagem da direita, bem da direita, não aí. Aqui do ladinho, na margem aí. Olha lá, tá vendo lá o J-Droid Artificial Intelligence? Aquele íconezinho lá que é um bichinho lá. Esse aqui? No cantinho superior à esquerda, à direita. Mas aqui vai passando, né? Ah, Esse clica aí que ele vai te dar ajudas. tá, que massa! Pô, sensacional. Tipo, tem como gerar um código comentado a partir desse código aí. Ele pode te explicar esse código. Então, é usar a inteligência artificial para o bem. Ó, só não pode deixar de pensar para a inteligência desenvolver tudo pro cara. Tá É, certo? não, tem que. Não, mas eu entendi. A proposta aqui talvez seja uma busca, né? De situações e códigos aí para. Não, na Legal, eu não conheci verdade, isso aqui, cara. Eu vou ver. por exemplo, ele tem ali como pegar esse código que tu escreveu aqui e ele dá explicação para o código, entendeu? Claro. Pô, então é perfeito o ambiente para questões pedagógicas, hein? Para quem está Principalmente nessa aprendendo, se fase adaptando com a inicial aí. linguagem, é um bom caminho a seguir também. Beleza? Marcos, de Vamos minha precisar parte, já me encerrar. despeço de vocês. Alunos, boa noite, um grande abraço, tá bom? Coordenadores de polo, obrigado aí pelo apoio também, tá? E nos encontramos daqui a 2 semanas. Amanhã a gente Ok, disponibiliza e vamos dar alguns informes, né? Caso a gente tenha esquecido alguma coisa, a gente passa um aviso para vocês, através do certo. ambiente virtual, tá? Gente, E vamos ficamos à precisar disposição. então parar a gravação agora, encerrando. Foi um prazer estar com vocês e vamos entregar para os próximos professores que dentro de alguns 20 minutos estarão aí com vocês aí, tá bom? Até breve. Ô, professor, Tchau, tchau. professor, a questão dos exercícios aí, no caso, é para